Você sabe por que que o padre não transa? Os padres, aliás, né? Você sabe por que que os padres não transam? Tá, eu vou explicar para você aqui por que isso, né? Por que que os padres adotam o celibato. É claro que se você for comparar a resposta que eu vou dar aqui com a resposta que você já deve ter ouvido na igreja e tal, vai ser bem diferente. Mas vamos lá. O cristianismo, lá pelo ano 300 depois de Cristo, ele sofreu uma alteração muito grande, que até esse período aí, o cristianismo era considerado uma seita e não era institucionalizado ainda. Então era um grupo de pessoas que pregavam a mensagem de Jesus e colocavam em prática os ensinamentos de Jesus. Então eles eram pacíficos, eles procuravam colocar em prática o que Jesus tinha ensinado, o amor ao próximo, né? E eles eram perseguidos porque eles eram considerados hereges, uma seita. Pois bem, mas eles continuaram crescendo, não conseguiram acabar, né? Não foi possível acabar. Quanto mais eles sofriam violência, mais eles cresciam. Está relatado esse período lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, lá pelo ano 300 e pouco depois de Cristo, o Império Romano estava passando por uma espécie de decadência e o imperador Constantino viu a possibilidade, através dessa filosofia de vida, de restabelecer, digamos assim, o Império Romano. E aí o imperador Constantino colocou o cristianismo como religião oficial de Roma. E a intenção era criar um projeto de poder, né? A intenção do Constantino era criar um projeto de poder. E assim foi feito. A igreja, quando foi institucionalizada, eles criaram um projeto de poder para dominar completamente, né? Controlar completamente as pessoas. E dentro dos muitos absurdos ideológicos que a igreja passou para as pessoas, ensinou para as pessoas, estava a demonização do sexo. O sexo, né, nesse período foi totalmente demonizado. O sexo era feito apenas, assim, era controlado pela igreja, né, entre aspas. Então as pessoas, para fazer sexo tinham que ser casadas, autorizadas lá pela igreja. E isso porque precisava, obviamente, continuar a procriação, né? Porque o sexo tornou, digamos assim, uma espécie de mal necessário, né? Para aquele pessoal. E aí, tanto que a igreja, segundo historiadores, a igreja se intrometia até nas posições sexuais, né? Dos casais. Então a ideia era essa. Como o sexo foi colocado como algo pecaminoso, como algo feio, algo baixo, algo demoníaco, né? Então, nada melhor do que colocar uma pessoa como chefe da igreja, uma pessoa que não fizesse sexo, porque aí ia passar essa imagem. Olha, tá vendo o fulano e tal? Ele é mais santo que você, ele não faz sexo, então obedeça a ele. Ele tem contato direto com Deus, ele é o intermediador, você não tem, você é pecador, você faz sexo. Você, quando precisar falar com Deus, você fala com ele lá, que aí ele faz essa intermediação, porque ele não faz sexo, ele é santo, você é impuro, porque você faz sexo. Então o sexo ele sempre foi colocado como pecaminoso, mesmo entre os casais. Por quê? Porque quando nascia o meninozinho, ia lá batizar o meninozinho. Por quê? Porque o menino vinha da relação sexual, que era pecado. Então já nascia no pecado, coitado, né? Sabia nem o que estava acontecendo, já vinha no pecado, pecador. Aí tinha que batizar lá para poder. Então esse é daí. Como a intenção era controlar as pessoas, e uma das melhores formas que existem para controlar as pessoas é através do medo e da culpa. Essa forma aqui é perfeita para controlar uma pessoa. Medo e culpa. Taca medo e culpa na pessoa que você controla. E aí, por meio do sexo, tornando o sexo como essa coisa pecaminosa, impura, conseguia colocar culpa nas pessoas. E aí, essas pessoas, estando na condição de culpadas, elas iam procurar a autoridade máxima da igreja que não fazia sexo, que era santa e tudo mais. Então essa é a ideia aí.